Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente, da TV Alesp, assessores aqui. Senhor presidente, vem a essa tribuna para falar, obviamente, da galeria do PL 899-2019, e já vou adiantando que sou contrário a ele, até porque meu líder acabou de falar, e essa é a orientação da nossa bancada. Mas, senhor presidente, quero falar antes de dois outros assuntos, rapidamente. Acompanhando aqui o que alguns colegas já que me antecederam, quero falar da situação da saúde do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Eu sou do PT, sou deputado do PT, mas nesse momento a gente tem que lembrar e pensar da pessoa. O prefeito Bruno Covas está passando por um momento de saúde, líder, muito, muito grave. A gente torce, né, que Deus abençoe e que a família, né, e que os médicos consigam, né, num tempo mais breve possível, fazer com que ele se restabeleça e que a saúde dele seja, né, totalmente restabelecida para que ele volte a cumprir aí o mandato que é para o qual ele foi eleito. Então, aqui não é uma questão ideológica, a gente tem que lembrar e pensar que as pessoas, né, a saúde das pessoas é muito mais importante do que qualquer discussão ideológica. Então, saúdo ao prefeito Bruno Covas e à família, espero que tão logo ele volte ao palácio lá na prefeitura para governar a cidade de São Paulo até o final do seu mandato. Mas, senhor presidente, quero também falar de um outro assunto que está sendo discutido aí nas últimas semanas. Trata-se da presunção de inocência. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, deverá corrigir um grande equívoco em que ele mesmo se equivocou. Porque não é possível que a Constituição Federal seja declarada inconstitucional pelos próprios guardiões dela. Nós estamos falando exatamente do direito à presunção de inocência. O artigo 5º da Constituição é expresso, diz, artigo 5º, inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Não é interpretativo, deputado Aprígio, não é interpretativo, é expresso. Você pode dizer que a Constituição é retrógrada, é antiga, que precisa ser alterada, que precisa ser mudada, porque tem muita gente preso. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um comando constitucional que é expresso na nossa Constituição. Então, e aqui eu não estou falando do presidente Lula, eu estou falando do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito diz que todos têm que estar submetidos à mesma lei. Então não é possível que para uns a lei seja de uma maneira e para outros seja de outra. Então nós esperamos que o STF, que é o ápice o guardião da nossa Constituição e do nosso ordenamento jurídico, eu espero que eles corrijam esse entendimento equivocado de achar que para uns vale a prisão em segunda instância e para outros não. Porque a Constituição, ela referenda, o artigo 283 do CPP é expresso no mesmo sentido, dizendo que ninguém será considerado culpado antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Então, é disso que eu estou falando. É isso que o Brasil precisa. E se precisa a liberdade é a regra, não é a exceção. Se tem muita gente presa, os estabelecimentos prisionais estão cheios, isso é um problema de gestão, isso é um problema administrativo, isso não é um problema jurídico, isso não é um problema de interpretação da Constituição. Então, esperamos em Deus que os nossos ministros da Constituição, do STF, do Supremo Tribunal Federal, consigam, né, resolver esse equívoco que eles mesmos criaram. Então, o placar hoje está 4-3
a favor da prisão em segunda instância, mas a semana que vem deverá dar continuidade à sessão do STF e há uma expectativa de que esse equívoco seja corrigido. Então, só para ressaltar que eu sou advogado e militante, e aqui, mesmo que eu sendo do PT, mesmo que eu ache, acredito que a prisão do Lula foi injusta e é injusta, eu estou falando daquilo que a nossa justiça, daquilo que o Estado Democrático de Direito exige, que é todos são iguais perante a lei. Então não tem uns que são melhor, outros que não são tão melhor. Então é disso que eu estou falando e é isso que nós esperamos do nosso dos guardiões da Constituição Federal, que são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, senhor presidente, eu também quero falar aqui, e me inscrevi para isso, para falar do PL 899/2019. O famoso PL do calote. Por que PL do calote? Porque o trabalhador, a trabalhadora, depois de muitos anos com a sua trabalhando, adquirindo seus direitos, ele chega um momento em que ele precisa do que seus direitos sejam pagos. Ele tem lá um direito lá, que é o montante lá, mínimo de 30 mil, as chamadas obrigações de pequeno valor, o montante lá, que não é muito, de R$ 30.119,20. E aí o governo, através desse PL, malfadado PL, quer reduzir esse valor para R$ 11.678,90. O que significa? Isso significa que os servidores da saúde, os servidores da educação, os servidores da segurança pública, os servidores do judiciário, os servidores administrativos, ou seja, todos os servidores deverão, depois de ter os seus direitos adquiridos, os seus direitos assegurados, deverão acionar o judiciário para ver os seus direitos, e depois de conquistados, né, do trânsito julgado, ou seja, você tem essa decisão aqui administrativa, essa decisão através de SPL, que o seu governador chega e quer dar um calote nos servidores. Nós não podemos concordar com isso, senhor presidente. Nós não podemos concordar com isso, e é por isso que todas as pessoas que têm o seu direito, quais são as consequências? Quais são as consequências da aprovação desse PL? Aumenta a fila dos precatórios, ou seja, os precatórios que já tem uma fila muito grande, e tem lá as suas limitações, suas definições, e sua desesperança das pessoas receber. Muitas pessoas, inclusive, morrem e não recebem os seus direitos, e essa fila vai aumentar, ou seja, vai prejudicar ainda mais as pessoas que têm seus direitos adquiridos. Outra consequência, amplia os juros da dívida ativa do Estado, ou seja, nós vamos continuar ampliando os juros da dívida ativa para que todos os contribuintes continuem pagando esse valor. Então, por isso é que nós não podemos concordar com esse PL, porque ele tem, além de ser eivado, como falou aqui a deputada Marcelia, além de ser eivado de inconstitucionalidade, de ilegalidade, ele também vem carregado de maldade, carregado de irresponsabilidade administrativa do seu governador, que cada vez mais quer massacrar, quer prejudicar as pessoas, os trabalhadores que com muito sacrifício, com muito esforço, conquistaram os seus direitos. Então, senhor presidente, numa síntese, numa análise muito superficial e muito rápida desse projeto, diz aqui o PL: o projeto pretende reduzir os juros dos precatórios de pequeno valor, que tem prioridade no pagamento. Hoje o valor máximo é de R$ 30.119, com a alteração proposta, o governo irá diminuir para 11.678. Com isso, milhares de pessoas deixam de ter a prioridade no pagamento, e com isso o pagamento desse precatório vai se alongar. Dessa forma, o governador prevê a postergação dos pagamentos dos precatórios de pequeno valor. Ou seja,
postergar o direito das pessoas, postergar cada vez mais aquilo que as pessoas conseguiram, né, ao longo do seu trabalho, fruto do seu trabalho, fruto da sua luta, fruto de anos de trabalho, né, dos servidores. Então, aos servidores que aqui estão, aos servidores que aqui não estão, nós precisamos nos mobilizar. Nós tivemos já um ato aqui na frente da Assembleia para falar exatamente do calote que é esse projeto 899. Mas nós não podemos nos inquietar, não podemos deixar que essa casa sirva-se de ser um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Porque vocês poderão contar com certeza com os votos da nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores. Poderão contar também com os votos de outros deputados, de outras bancadas, que pensam e defendem os trabalhadores. Mas infelizmente, servidores, vocês não poderão contar com a bancada governista. Porque essa bancada governista, essas bancadas que defendem o governo, elas vão votar contrário a vocês. Eles vão votar para piorar a vida do trabalhador, como fizeram com os outros projetos que foram aprovados aqui. Foram inúmeros projetos já esse ano, desde o dia em que eu tomei posse aqui nessa casa, nessa legislatura, foram inúmeros projetos já que prejudicou os trabalhadores, que extinguiu direitos, nessa escalada do governo federal e do governo estadual e também do governo municipal em São Paulo. Nessa escalada de retirada de direitos, nessa escalada de prejudicar as pessoas, de prejudicar os trabalhadores. E é por isso que nós não arredamos de estar do lado dos trabalhadores. Não desistimos de defender as pessoas que mais precisam nesse Estado. Aqueles que quando precisa do Estado, o Estado muitas vezes vira as costas para eles. Porque quando precisa de emprego, quando precisa de melhorar a sua vida, quando precisa de leis que melhorem a vida das pessoas, o Estado vira as costas. O Estado, aquele governador que propagandeou, que fez muito vídeo, muito áudio, muita propaganda, que disse que parecia mais que ia resolver todos os problemas do Estado de São Paulo, esse governador é o que faz isso com os trabalhadores. Que muitos, infelizmente, servidores, de forma equivocada, votou nele. Infelizmente. Mas nós não podemos aqui dizer, olha, aqui não é para defender quem votou no governador e quem não votou nele, ou quem não votou nele. Aqui nós estamos para defender os trabalhadores, os servidores, aqueles que estão cada vez mais precisando de um Estado forte, de um Estado protetor, de um Estado que pense em melhorar a vida das pessoas. Então, a vocês, aqui na semana que vem, como disse o nosso líder, deverá votar esse projeto, deverá vir aqui a votação. Podem contar com o nosso voto contrário, podem contar, tenham certeza disso, porque aqui nós não vacilamos, não titubeamos, não deixamos de defender aqueles que realmente precisam. Por isso é que eu quero, com muita ênfase, dizer aqui para os nossos deputados, vamos defender aqueles que nós vamos pedir voto no dia na campanha nossa. Não adianta falar uma coisa na campanha e quando chegar aqui votar contra as pessoas que muitas vezes votaram em você. Então, aos eleitores que votaram em mim, aos eleitores que votaram na bancada do Partido dos Trabalhadores, aos servidores que acreditaram no nosso trabalho e na nossa defesa e na nossa luta, tenham certeza que nós jamais vacilaremos, jamais deixamos de atuar e fortalecer e defender os trabalhadores, aqueles que precisam do Estado, aquele que precisa de políticas públicas, aquele que não precisa da redução dos direitos, aquele que precisa de ampliar os seus direitos e defender cada vez mais uma política pública de inclusão, e de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do Estado de São Paulo. Então, a vocês e aos servidores em geral, tenham certeza que nós vamos ser contrário, vamos aqui estar junto com vocês, porque nossa bancada e a bancada dos partidos progressistas deverão, com certeza, reafirmar o compromisso que têm e que tiveram com os trabalhadores. Não tenham dúvida disso, porque estar aqui nessa tribuna é de uma responsabilidade muito grande.
E eu não fui eleito para defender o patrão, eu fui eleito para defender os trabalhadores. E é por isso que eu vou estar sempre do lado dos trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Senhor presidente.